Bem-vindo mais uma vez. Esse tema que eu vou abordar agora é sobre uma pergunta que me fizeram aqui. Bem-vindos ao canal do Queruvim. Eu tenho esse canal que, no caso, eu uso para lecionar os idiomas antigos, o hebraico da Bíblia, o chamado hebraico, a língua que foi usada para escrever os primeiros 39 livros do chamado Velho Testamento, né? Leciono também grego koinei clássico, leitura de textos em aramaico e também leitura de texto copta e inglês para conversação. É só procurar o canal do Queruvim. Os meus dados estão aqui e você poderá tirar muito proveito desses vídeos. Aqui você poderá também encontrar um tema que recentemente eu publiquei, intitulado Opositores do Nome Continuam Enganando. Aqui eu defendi que o uso do nome de Deus é muito importante, porque lecionando os idiomas da Bíblia, eu percebi que o nome de Deus, ele era pronunciado, usado no dia a dia, na conversa, na correspondência dos servos de Deus da antiguidade. Então, de uma maneira profissional, voltado para o exame da linguística, sem entrar muito na briga de debate de religião e teologia, eu quero abordar aqui algumas questões. Por exemplo, um dos que assistiram um vídeo foi o Marcos Henrique. Hoje mesmo, há poucos minutos atrás, ele disse Shalom, que significa paz em hebraico. Também sou estudante de hebraico bíblico. E permita-me transliterar esse versículo. Ele se referia ao texto de Êxodo, capítulo 20. Aí ele disse que lá, né, o nome de Deus não aparece na forma Yehová, mas sim Yervá. Pois bem, é curioso a gente analisar isso aí. Ele disse por que aparece também o nome na forma Yervi? Como explicar essa variante de pronúncia ou de sinais massoréticos no tetragrama? A pergunta foi certamente muito oportuna. Eu vou dar a explicação para isso agora. Bom, quando a gente vai na Bíblia hebraica, por exemplo, se você pegar o Leningradenses Codex, esse códex, gente, ele é antiquíssimo. É o Códice de Leningrado, também conhecido como Manuscrito Firkovitch, porque foi encontrado na casa do senhor Firkovitch. Aqui você vê uma imagem onde o texto do Códice Leningradenses aparece. É a Bíblia hebraica, os primeiros livros da Bíblia de Gênesis a Malaquias. Esse é datado do ano 1008, né? Ele realmente tem o nome de Deus com as vogais em inúmeros lugares, né? Inclusive eu abordei no vídeo anterior, naquele que eu falei sobre o nome de Deus, que existe uma conspiração para que as pessoas não falem esse nome. Eu abordei na página que eu escrevo há muito tempo, tem mais de 1.200 artigos, milhares desses assuntos, desses temas, inclusive com traduções de textos da Bíblia, voltado mais para a linguística, né? Aqui na página, se você olhar na lateral da página, eu vou até diminuir o tamanho da página, você vai ver que tem aqui os artigos no lado direito da página. E um dos artigos vai falar sobre o Códice de Leningrado. Clicando aqui, você vai ver que o nome de Deus aqui, ó, diz que nesse códex aparece 263 vezes, né, 263 ocorrências do tetragrama que está vocalizado, ou seja, ele contém as vogais para se ler Yehová no Leningradenses Codex. Aí você vai aqui, você pode clicar, e ao clicar o que vai acontecer? Automaticamente você vai abrir esse trabalho feito por um estudioso que, junto comigo, nós sempre selecionamos alguma coisa para pesquisa, e o Enos Freitas, ele foi tirando imagem por imagem, onde você vê em todos os lugares onde o Códice de Leningrado, ele não só contém o nome de Deus, mas também as vogais para se ler Yehová. Agora, a verdade é que esse nome aparece e não aparece Yahvé ou Yahweh em lugar algum, muito menos Yahu, que é uma fantasia criada pela internet há poucos anos atrás, não é muito usado. Essa forma de Deus com tetragrama e para se ler Yahu, não existe lugar algum o nome Yahu no nome de Deus de forma ao nome solo. O nome de Deus, o tetragrama, jamais é vocalizado Yahu e nem tampouco Yahvé, a não ser nas fantasiosas páginas da internet. Então nós temos que tomar cuidado, temos que olhar o texto da Bíblia massorética, o hebraico, até porque esse texto de Leningrado, de Leningradense, foi apelidado Códice de Leningrado porque ficou muito tempo na biblioteca de Leningrado,
na Rússia, depois que foi comprado de Abraham Firkovich por Tischendorf. Tischendorf foi quem comprou. Então ele foi para Inglaterra, não, para Leningrado, que é a Rússia, né? Foi comprado com dinheiro de rublos, né? O dinheiro russo, uma maravilha. Olha o nome de Deus, que coisa linda aqui, olha, em hebraico, né? Com as vogais E, O e o A. Sheva Roland Kamatz. E aqui aparece dessa forma. Mas como o jovem aqui, Marcos Henrique, perguntou, por que que em uns lugares aparece Yervá? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Eu citei Êxodo capítulo 20, versículo 7, onde você vê lá dizendo assim: Lotissa et Shem, não deves tomar o nome, ó. Lotissa, não deves tomar, aqui a palavra é carregar, né? Literalmente vem do verbo nassar. Não deve carregar ou levar com você et Shem Yehová Elohecha Lashav. Não deve tomar o nome de Jeová teu Deus do modo fútil ou vão. Aqui aparece o nome, só que não tem realmente o O aqui. Então está escrito Yer e depois Vá. Tá faltando o O. O Roland que falou, o Rolen, né? Sheva Roland Kamatz. Então tá faltando o O. Por que isso acontece? Na verdade, de acordo com Ruon e Muraoka, uma gramática de hebraico bem respeitada, eles falam que a maior parte das vezes que aparece o tetragrama, ele está vocalizado faltando o O, que se lê então Yervá. Na verdade, nem dá para ler porque é o mesmo que você pegar uma palavra e tirar uma vogal dela. Vai truncar. Então o judeu, quando está lendo aqui, trunca, dá uma travada, porque aqui tinha que ter mais uma vogal. Então, só se for um judeu mesmo, bem daqueles que gosta do hebraico clássico, que ele consegue ler segundo as suas letras. E quando ele lê olhando para as letras, ele consegue identificar os sons das vogais, mesmo sem ter o texto massorético, que seriam as vogais massoréticas escritas aqui embaixo, que são nikudot, ou seja, pontuações, que foram assim feitas pelos massoretas. Porque o que acontece é que o texto da Bíblia ele era totalmente abjade nos dias de Jesus. Era totalmente consoantes, somente consonantal, por isso que se diz abjade. Aí o que aconteceu? Alguns séculos depois da era rabínica, tempo depois da era rabínica, os massoretas, uma família que vivia na região lá de Tibérias, uma cidade do mar ocidental da Galileia, eles começaram a inventar a forma gráfica. As vogais sempre existiram, desde o tempo de Jesus, desde o tempo de Moisés. Aliás, desde o início da história humana, desde Adão, as vogais sempre existiram. Mas os massoretas, eles viram que o povo de Israel era muito atacado, haviam muitas guerras, então eles falaram, vamos colocar as vogais em forma escrita. E a partir do ano 600, ali a gente já tem provas de que a Massorá já existia. Por exemplo, em cópias do Códice de Hillel. Então o Códice de Hillel é datado como sendo daquela época e ele já continha a Massorá, né? Inclusive minha página foi uma das primeiras a enfatizar que o texto com as vogais ele é muito mais antigo do que a maioria das páginas na internet dizia na época. Elas diziam, por exemplo, aqui no Brasil, que a Massorá foi criada no século IX, X depois de Cristo. Errado. A Massorá, ou as vogais e as consoantes também juntas, elas vieram a ser organizadas assim depois da era rabínica, segundo a obra Massoreta Massorete de Yudá Levi, do século XVI, ali no ano 1530 e pouco, ele fez uma obra chamada Massoreta Massorete, onde ele diz que as vogais que aparecem aqui, a gente chama elas de pontuações Nikudot, né? Tá dentro das pontuações, elas são bem antigas. Mas por que aqui faltou então o O, né? Os judeus, os massoretas que copiavam o texto e inventaram não as vogais, porque as vogais sempre existiram. Eles inventaram a forma gráfica delas. Aqui você vê, né, a forma gráfica delas. Então, eles na hora de colocar o nome de Deus aqui, eles evitaram colocar o O. Por que colocaram só o E e o A? Por que só o Shivá e o Kamatz? Então, isso, segundo o One Muraoka, é o que ocorre na maior parte dos textos do VT. Eles não colocam o na maior parte dos textos, mas nem sempre é assim. Por exemplo, conforme eu acabei de falar, no Códice de Leningrado, se você for contar, são 263 ocorrências, onde o nome de Deus é vocalizado com as vogais E ou A para se ler Yehová. Jamais Yahu, jamais Yavé, né, da onde veio a palavra portuguesa Javé, nunca, mas sim Yehová. E a maioria dos lugares, de alguma forma, os judeus tiraram o para se ler Yervá. Então, aí o rapaz pergunta aqui, né? Ele diz assim, e também a forma Yehovi. Por que essas variantes na pronúncia? Bom, a forma Yehovi, né? Prezado jovem, né?
Deixa eu ver o seu nome aqui de novo, Marcos Henrique. Para você ter uma ideia do porquê desse Yehovi, vamos dar uma olhada aqui, olha. Se você clicar no texto de Isaías agora, no capítulo 61 de Isaías, no texto da Bíblia em hebraico, no códice, né, massorético aqui usado, você vai ver que aqui acontece uma situação onde tem Yehovi. Por exemplo, no capítulo 61, versículo 1, onde Jesus leu até quando foi ele entregue o rolo do profeta Isaías, ele leu, né, foi entregue a ele o rolo e ele leu essa passagem, onde ele diz assim, Ruach Adonai Yehová. Só que aqui, olhando bem de perto, realmente tem as vogais Shivá e Hirik, para se ler Yehovi, Yervi. Tá faltando um Roland aqui e colocaram um I aqui, mas por que disso? Isso aqui, gente, foi uma lambança dos judeus, né, os massoretas. Por quê? Porque assim, quando eles viam o tetragrama, eles costumavam não ler o nome Yehová. Apenas alguns judeus gostam de ler usando o nome de Deus Yehová. Por exemplo, eu peguei um artigo aqui que o título é Livros Rabínicos Antiquíssimos Revelam a Pronúncia do Tetragrama. Nesse artigo que eu escrevi aqui, Livros Rabínicos Antiquíssimos Revelam a Pronúncia, na página, olha a página, Tradução do Novo Mundo Defendida, você vai ver que o erudito Nehemiah Gordon realmente encontra rabinos em vários livros que estavam retidos, ocultos, né, na Bar Ilan, na Universidade em Israel, e esses judeus defendem durante séculos diferentes, vários judeus, rabinos, estudiosos de séculos diferentes, defendendo que o nome de Deus era pronunciado com Sheva Roland Kamatz, como Meir Maharan de Lublin, né? O Meir Maharan de Lublin não foi o único, teve Yosef Ibn Sayar, né? Menachem Tzioni, todos eles, vários rabinos, falavam o nome de Deus e pronunciavam como Yehová, a pronúncia original do nome de Deus. Então é errado dizer que a pronúncia perdeu-se totalmente, claro, perdeu-se no meio do povo, sim. Né? Uma brochura muito boa chamada O Nome Divino que Durará para Sempre, produzida pelo jw.org, ela ainda continua dizendo ali que a pronúncia se perdeu. Do modo geral, sim, não é errada a afirmação. Mas até que precisa ser feita uma atualização desses artigos, até porque essas descobertas de Nehemiah Gordon, né, mostra que realmente o nome sempre foi pronunciado. Isso me lembra de Êxodo 3,15, que Deus diz, essa é uma memória de mim de geração após geração. Essa é o quê? O nome que ele havia falado ali mesmo, quando ele disse, Ani Yehová, eu sou Jeová, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas então por que aqui em Isaías 61 o nome ele é pronunciado, porque as vogais que aparecem é o I aqui, Yehovi. Por que está Yehovi? O que acontece é que os judeus, quando viam o nome, eles costumavam falar Adonai. Mas visto que aqui já tem Adonai, né? Visto que aqui já tem Adonai, então o que aconteceu? Os judeus começaram a falar assim Adonai e aqui eles colocaram as vogais de Elohim para falar Adonai Elohim e não pronunciar o nome de Deus. Da onde veio essa ideia de que o nome de Deus não deve ser pronunciado? Primeiro foi um costume supersticioso, medroso e errado, perpetuado pelos judeus e seguido pelas igrejas que professam ser cristãs, a cristandade apóstata. Porque na verdade, eu até comentei isso no vídeo que eu publiquei recentemente, esse vídeo aqui, ó, opositores do nome continuam a enganar ou enganando. Esse vídeo, ele mostra que realmente o texto de Êxodo capítulo 20, ele é totalmente mal entendido pelas igrejas, a maioria delas, e também pelos judeus, né, nas suas seitas, várias seitas espalhadas em Israel e pelo mundo. E também judeus messiânicos, eles entendem totalmente errado, né, a maioria deles, nem todos, claro, essa passagem de Êxodo 20, versículo 7. Porque aqui diz assim, lo tissa, aqui tissa, vem do verbo nassá, que significa carregar, né? É só clicar que você vai ver aqui no site Bible Hub, né? Deixa eu mostrar mais uma vez, para quem não conhece o site, biblehub.com. Aqui então, o texto eu vou ler e traduzir, diz assim, lo tissa et Shem Yehová, não deves tomar o nome de Jeová, Elohecha Lachave, Jeová do modo fútil. Não deve tomar esse nome, quer dizer, não deve carregar ele de uma maneira vã. Não deve ser usado, né, por bobeira, tipo um assunto de só menos importância, uma piadinha boba, uma brincadeira obscena e de repente usar o nome. Não, o nome não pode ser citado, né, ou a pessoa viver errada e ainda usar esse nome. Precisa arrumar a situação dela, não é? Então é nesse sentido que não se deve carregar o nome de Jeová do modo fútil. Eles costumam, os tradicionalistas judeus,
eles costumam falar que não se pode tomar o nome, que no sentido não se pode pronunciar o nome. Isso é totalmente antibíblico, não há nenhuma indicação nas escrituras de que o nome não deveria ser pronunciado. O que não deveria é usá-lo de um modo fútil, de um modo vão. Entendeu? Então, a forma que os judeus retiraram uma das letras era justamente para eles evitarem de pronunciar o nome. Isso não é um assunto da Bíblia, mas é um assunto da teologia interpretativa dos judeus. Então, esse é o ponto. Além do mais, é bom lembrar e vale ressaltar que mesmo que você não coloque vogal alguma aqui, o nome de Deus, ele mesmo assim dá para ser lido. Por quê? Deixa eu mostrar aqui o porquê no Paint, né, que é um software bem simples que todo mundo tem no seu computador. Eu vou pegar aqui uma caneta e vou mostrar o seguinte, olha, no Talmud, uma obra escrita no século II, lá fala que alguns estavam pronunciando o nome segundo as suas letras. Inclusive o livro de Rambam, que escreveu a Guia dos Perplexos, né, Moreh Nevuchim, lá por volta do século XII, esse rabino ele disse que o nome de Deus não tem nenhuma dificuldade em pronunciar, visto que o nome é Mater Letionis. Como assim Mater Letionis? Mater Letionis, mãe da leitura, em latim, se refere a uma leitura onde você tem consoantes que tem sons de vogais. Por exemplo, o nome de Deus ele tem 4 letras. O Yod, que é um Y, né? O Yod, o Re, que é um H, tá certo? Que é um H, Yod Re. O Vav, que é um V, tá? Ó. E o Re, que é um H também. Então aqui você vê Yod Re, Vav Re, 4 letras. Por isso que é chamado 4, tetra, em grego tetra, e grama, que é letra, tetragrama. Né? Alguns falam tetragramaton. Tudo bem? Então aqui, olha, as 4 letras Yod Re, que é YH, Vav Re, que é VH. Tá bem? Mas sabia que aqui, embora sejam só consoantes, já dá para ler o nome? O Yud é uma consoante? Mas ao mesmo tempo é o som de uma vogal, I. Isso explica por que aquele historiador judeu do século I e II, né, o historiador judeu Flávio Joséfo, em Guerras Judaicas 5, 235, ele fala que o nome de Deus era pronunciado, né, com 4 vogais. Ele fala assim, fonenta tessera, 4 vogais. Ou seja, ele quis dizer que tem um som de 4 vogais. Começando pela primeira, que é uma consoante, mas tem som de vogal. Então, se você ler segundo a ordem, a regra do Mater Letionis, você pronuncia. Por exemplo, o Yud é um I, né? Então, começa com I. Aqui, você, quando tem o Re, né? Nessa posição, ele se lê o Ro ou Ru, I, Ro, né? E agora, o Vav Re sempre. Todas as vezes que ocorre Vav Re na Bíblia, o nome próprio de alguém com terminação Vav Re, a pronúncia é Vá. É Vá. E também a gramática de John Sayhammer, de gramática da Tanakh, ele fala que o Re no final é um marcador de vogal camatis, ou seja, é um A isso aqui. Esse Re no final já dá um som de A. Portanto, já dá para ler Yehová. Yehová. O nome de Deus dá para ler sem consultar as vogais, sem olhar nenhuma vogal aqui embaixo, ó, que foi criada depois, né? Criada não, elas já existiam, foi criadas da forma gráfica. Não precisa olhar essas 3 vogais aqui, Shevá, E, Roland, O e Kamatzá. Basta você olhar assim. Por isso que o Rambam, do século XII, que escreveu Sefer Nevuchim, ou Guia dos Perplexos, né, o Moreh Nevuchim, ele falou que o nome não tem dificuldade de pronunciar porque é Mater Letionis. Ele disse isso. Também Yudah Halevi, que escreveu Massorete a Massorete, disse a mesma coisa. Ele falou que o nome a gente lê porque é Mater Letionis. Então o nome de Deus, ele nunca se perdeu a pronúncia. Quem conhece mesmo hebraico clássico consegue ler aqui Yehová, 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 bem rápido, Yehová. O E quase não pronuncia, é bem sutil, é um shvá quase mudo, né? Yehová, Yehová. Essa é a pronúncia Yehová, o nome de Deus. Acentuado no final, o que mostra que não pode ter um A no começo. É regra de hebraico clássico. Uma palavra acentuada, ela não pode ser, então, com uma vogal clara, ampla, aberta aqui no começo. Isso aí de Yahu, Yavé, é pura fantasia. É só você olhar as regras de fonética, né, do hebraico clássico. É simples. Quem conhece hebraico clássico sabe disso. Então, gente, por isso que eu digo, na verdade, o nome de Deus, ele não é tão complicado assim de entender e pronunciar.
Hoje em português a gente fala Jeová, e o nome de Deus deve ser pronunciado sim, porque ele mesmo diz que quer que o seu nome seja declarado em toda a terra, Êxodo 9,16. E é o nome que mais aparece na Bíblia, mais do que o nome Jesus. Milhares de vezes é o nome de Deus na forma, em português é Jeová, em hebraico aparece Yehová.